duas aulas que essas eu acho mais interessantes do que as últimas que a gente viu, né? De sistema linfático e circulação colateral. Então, primeira aula a gente vai começar aqui falando sobre lesões elementares de pele. O que eu quero de vocês nessa aula? Que vocês consigam identificar as lesões e que vocês saibam descrevê-las. Ponto. É isso. Não é para fazer diagnóstico com essa aula de hoje. Diagnóstico é o outro. Alô? Diagnóstico vocês vão começar a fazer quando vocês estiverem dando dermatologia. Por enquanto a gente está na semiologia, eu vou apresentar para vocês, a gente vai falar com vocês, né, ao longo desse período, sobre achados que vocês possam encontrar nos pacientes no sistema cardiovascular. Nesse período vocês vão começar a pensar em diagnóstico, mas por hora o que vocês precisam saber é identificar as alterações, saber descrever. Depois, com a clínica do paciente, vocês vão começar a pensar em diagnóstico. Então, de antemão, já aviso, não adianta depois dessa aula virar para mim: professor, eu tenho uma manchinha aqui, é porque minha avó tem uma mancha. Não adianta, tá? Então hoje eu vou apresentar para vocês as principais lesões, tá? Que um paciente possa apresentar. Existem outras lesões, mas aqui a gente selecionou as principais e é o que a gente vai falar para vocês, que vocês consigam identificar e que vocês consigam descrever o que vocês estão vendo, classificar essas lesões. Por que eu quis que vocês tivessem essa aula em mãos aí para vocês conseguirem acompanhar? Porque, na verdade, o principal objetivo da aula é fazer um manual e catalogar isso na cabeça de vocês, e é importante que vocês tenham isso de maneira visual, ok? Porque as lesões, elas são muitas vezes muito parecidas. E até mesmo o dermatologista, em determinadas situações, ele só consegue fazer o diagnóstico através de biópsia, tá? Então, dermatologistas experientes, sabendo da clínica, sabendo da lesão, com dermatoscópio, eles só conseguem, às vezes, fazer diagnóstico através da biópsia. Então, vão ser vocês agora, no terceiro período, tendo uma aula de semiologia, que vocês vão pensar em diagnóstico, tá ok? Então, tenham essas lesões em mente para quando vocês se depararem com elas, vocês saberem que tipo de lesão é e como vocês devem classificá-las e como vocês devem descrevê-las, tá? Quando encontrarem com ela, para botar no prontuário, enfim. Mais para frente, na clínica, na dermatologia, vocês vão conseguir, junto com o que vocês sabem hoje, fazer o diagnóstico. Ou não, mas vão ter mais oportunidade, vão ter mais ferramenta para chegar nesse objetivo. Então hoje a gente vai mostrar para vocês essas lesões, tá? Vocês têm elas agora através dessa aula que eu disponibilizei, porque eu acho interessante vocês terem no celular, porque uma vez vocês vão encontrar isso numa aula prática, vocês vão encontrar isso num plantão, e vocês vão esquecer, porque é muita lesão, e vocês vão ficar na dúvida. E eu digo isso porque até eu mesmo uso às vezes essa aula. Essa aula foi, acho que talvez a aula mais difícil que eu tenha já montado, porque muitas lesões são muito parecidas. E às vezes a gente escreve lá, eu queria uma imagem de alguma lesão, e aí eu escrevi o nome da lesão, aí aparecia 200 lesões e cada uma diferente da outra. Aí eu falei, beleza, eu acho que essa daqui comparava com, era mais próximo do livro, e aí quando eu ia para o livro, eu falei, não, realmente essa daqui, de todas essas que está aparecendo, é a mais próxima. Então eu vou selecionar essa imagem aqui, que eu acho que essa daí está bem bacana. Aí eu ia para outra lesão para procurar a imagem. Quando eu escrevi a imagem no livro, no Google, através, né, para pegar as imagens para mostrar, apareciam as mesmas lesões que eu tinha, as mesmas imagens que eu tinha visto quando eu escrevi a outra lesão. E aí eu ia, comparava com o que eu achava mais próximo do livro e falava. Quando eu ia para a terceira lesão que eu escrevi, aparecia a mesma, né? Então parece que se você escrever lesão elementar de pele, vai aparecer todas as imagens igual, independente do que você escrever. Então é muito parecido. Nem sempre na prática vocês vão encontrar aquela lesão clássica, aquela lesão de livro, tá ok? Então, o objetivo da aula é que vocês consigam identificar ali, saber descrever. Usem essa aula e essas imagens que vocês têm aí nesses slides como se fosse um catálogo para vocês terem como referência, tá ok? Então, as imagens que a gente colocou são imagens que são bem atrativas, assim, bem desenhadas, bem
caricatas, assim, digamos, dessas lesões, mas não necessariamente vocês vão encontrar isso na prática de vocês, assim como eu mostrei aquelas imagens de circulação colateral. Tem algumas circulações colaterais naquelas imagens que vocês viram que eram bem exageradas, né? Vocês lembram aquela de cava inferior que subia, né, uma veia calibrosa? Então, utilizem isso como um catálogo, sabendo que pode ser um pouco diferente. Então, quando a gente fala sobre lesões elementares, são modificações do tegumento cutâneo que podem ser ocasionadas por essas causas. Processos inflamatórios, degenerativos, processos, né, alterações da parte circulatória, neoplasias, distúrbios do metabolismo e, às vezes, defeitos de formação. Quando a gente fala aqui de circulatório, circulação colateral pode ser um tipo de lesão elementar? Circulação colateral apresenta lesões elementares? A gente viu, não viu? Então vamos lá. Quais são? Vocês já sabem sobre semiotécnica, então vocês sabem que quando a gente vai fazer o exame físico, existem principalmente 4 itens que a gente tem que fazer, correto? A primeira delas é o quê? Inspeção, seguido de quê? Palpação. Palpação, depois percussão e, por último, ausculto. Então, quando a gente vai avaliar a semiotécnica da pele, quais são os itens que a gente vai utilizar? Principalmente inspeção e a palpação, ok? Então, de cara, existem algumas coisas que já vão chamar a atenção pra gente, e quando a gente vai avaliar, a gente utiliza dermatoscópio, a gente utiliza lupa, e depois a gente faz a palpação daquela lesão para a gente ver se é uma lesão que tenha relevo, né, a profundidade daquela lesão, a textura daquela lesão, ok? Então, de acordo com as classificações que a gente está apresentando aqui para vocês, gostaria que vocês utilizassem, né, estudassem tanto pelo ROCO como pelo porto, tá? Em relação à lesão alimentar, mas já adianto a vocês que quando vocês abrirem o porto ou o ROCO, vocês vão ver que vão ter diferença na literatura. O ROCO ele vai falar algumas coisas, o porto ele vai falar coisas diferentes, vai utilizar nomenclaturas diferentes, tá? Como é a literatura que a gente orienta vocês a usar, a nível de questão de prova, tudo, a gente vai considerar qualquer uma das duas literaturas, tá? Qual é o nosso trabalho como professor? Pegar o livro, resumir, simplificar e apresentar para que vocês consigam absorver isso de maneira mais prática. Então, eu oriento vocês, se forem estudar, utilizar o livro, os dois, ou um ou outro, mas também isso aqui, porque aqui já tem coisa bem mastigada para vocês, tá ok? Ah, Erval, mas eu peguei um livro de dermatologia de... Cara, não é a nossa literatura. Tá errado? Não, mas a orientação que a gente dá é essa, tá? Então, bizu, dica para prova, para tudo, enquanto vocês estiverem sob o nosso comando, que utilizem as orientações que a gente dá em sala, principalmente de coisas que são muito, por enquanto, teóricas para vocês, ok? Então, em relação a classificações, as lesões nelas são caracterizadas por modificação da cor, por relevo, por espessamento, por profundidade. E a gente vai começar aqui falando sobre manchas pigmentares. O que seriam manchas pigmentares? Seriam manchas, lesões relacionadas à pigmentação da pele. Então, por exemplo, vocês já ouviram falar em pano branco? O pessoal fala, pô, fulano de tal tá com pano branco. O que seria um pano branco? São aquelas manchinhas que você não tem coloração, você não tem pigmentação, normalmente secundário a fungos, tá? Então, são lesões que elas podem ser hipocrômicas, podem ser muitas vezes até acrômicas, normalmente hipocrômicas. Quando a gente fala de acromia, a gente está falando de zero pigmentação. Existe alguma condição, algum paciente que não tenha pigmentação? É o vitiligo? Vitiligo pode ter, pacientes albinos também. Então eles não têm produção de quê? Melanina, ou uma alteração na produção da melanina, da fixação da melanina na pele,
ou manchas que podem ser hipercrômicas. O que é a mancha hipercrômica? É uma pinta, por exemplo, que a gente fala, né, vulgarmente. Então, aqui a gente tem 3 exemplos. Então eu tenho um sinal aqui, né, uma mancha que ela é hipercrômica, é uma pinta. Aqui eu tenho uma mancha hipocrômica, algumas, né, manchas hipocrômicas. Então eu tenho uma coloração da pele, né, bem definida, e em determinadas localizações eu tenho alteração dessa pigmentação. E aqui eu coloquei uma imagem que eu acho bem interessante para vocês também, que ela é uma mancha mista. É uma mancha hipercrômica em determinadas localizações e hipocrômicas em outras. Então a gente consegue bem definir a coloração da pele desse paciente. Em determinados momentos a gente vê que essa mancha, essa lesão, ela é hipercrômica. Em outras localizações essa mancha, ela é hipocrômica. Ok? Comumente, pessoal, essas lesões elas se misturam. Então existem lesões pigmentares que às vezes têm relevo, tá? Várias vezes vocês vão ver lesões que elas vão estar associadas a outras. Então às vezes tem uma lesão que tem 3 tipos de lesões associadas. É difícil identificar. A gente brinca, né, que no tratamento é fácil. Você sabe como é que funciona a dermatologia? Você sabe? Você é de rosto, qual é o seu nome? Pedro, você sabe como é que funciona a dermatologia? Você riu, você sabe. Ela quer ser dermato. Ela quer ser dermato, então ela vai ficar brava comigo, não vou brincar com essas coisas não. Brincadeira da parte, a gente fala que dermatologia você pode tratar de 3 formas e só tem 3 tipos de doença. Pereba, que é quando tem pus, infecção. Ziquezira, que é quando tem coceira. E pereba com ziquezira, que é quando você tem coceira e tem inflamação também, infecção. E o tratamento tem 3. Se for pereba, é antibiótico. Se for ziquezira, corticoide. E se for pereba com ziquezira, Os 2. antibiótico com corticoide. A gente brinca isso, mas a dermatologia, no meu ponto de vista, é a especialidade talvez mais complexa e uma das mais difíceis da medicina. Porque a quantidade de coisa parecida é muito grande. É muito grande. Uma especialidade, brinco simplificando isso, assim como a gente brinca com os ortopedistas falando que não é médico, é marceneiro, né? Mas a dermatologia realmente é uma especialidade que ela é muito difícil, é muito complexa, exige muito do treinamento prático do médico, tá? Então, 3 tipos de lesões aqui para vocês já começarem a se divertir e conhecer, ok? Lembrando que essas lesões podem estar associadas a outras lesões também e fica um pagode danado, tudo misturado. É difícil, tá? Pessoal, em relação à classificação, relacionado à parte vascular, existem 2 tipos basicamente. Eritema. O que seria o eritema? São manchas vasculares grandes. São manchas vasculares grandes. E o que seria teleangiectasia? Vocês já ouviram falar em teleangiectasia? Vocês já viram teleangiectasia? Não sei. Minha dermato, já viu teleangiectasia? Qual é o seu nome? Marcele. Eu tenho certeza que vocês já viram teleangiectasia. Teleangiectasia são as varizes que a gente vê. É um tipo de circulação colateral. Tá ok? E o eritema? São aquelas manchas avermelhadas e peremiadas, grandes. Tá ok? Tô falando grande desse tamanho, mas exagerando. E manchas hemorrágicas, pessoal? A gente está passando por um período aí que a gente está tendo uma epidemia de dengue aqui no Rio de Janeiro, né? O que seriam manchas hemorrágicas? Petequias, por exemplo. São aqueles sinaizinhos, né? Aquelas pintinhas avermelhadas por uma questão de dificuldade de coagulação. Tá ok? Já viram paciente com dengue cheio de petequia? Não? Existe um teste que eu até esqueci o nome desse teste. Prova do laço. Prova do laço. Sempre esqueço. Falo fita, falo um monte de coisa, eu já desisti de tentar decorar essa porra. Então, quando a gente faz e a gente garroteia, depois de determinado tempo, quanto tempo, Carol? 5 minutos. O que vai acontecer com o membro que a gente garroteou, normalmente o braço? Fica vermelho. Fica vermelho como? O que vai apresentando? Pintinhas. Pintinhas até 3 minutos atrás, Carol. Petequias. Agora vai ficar com petequia. Beleza? E o que seria a equimose? É uma rocheada.
Equimoses são grandes manchas hemorrágicas de hematomas, como se fossem grandes hematomas, ok? Então, quando você vê como se fosse um hematoma gigante, grande, não é aquele hematoma... Aquele sinal de Gray Cullen. Great turn. Ou Cullen ou Great Turner. É. Vou ficar fazendo rodízio aqui dos microfones. Então, equimose, como vocês já falaram, já mencionaram, um exemplo de equimose é quando a gente tem um paciente apresentando sinal de Cullen ou sinal de Great Turner. Então aqui, ó, eritema é um sinal vascular. Se eu apertar isso aqui, o que vai acontecer? Se eu venho aqui no braço dessa paciente e aperto, o que acontece? Fica branco. Fica branco, porque é vascular. Ok? Telangiectasia, pessoal, são as varizes. Tá? Aqui a gente vê as petecas, aquelas pintinhas vermelhas. E aqui é o tamanho desse hematoma aqui, ó, que a gente chama de equimose. Vocês conseguem localizar a região desse hematoma aqui, dessa equimose? Periumbilical. Região periumbilical. Seu nome mesmo, cara? Eduardo já falou. Esse daqui é o sinal de Cullen. Isso daí é um sinal de quê, Eduardo? Pancreatite. Eduardo, você levantou a bola, agora você tem que cortar. Pancreatite. Pancreatite necrohemorrágica. Existem dois sinais clássicos dentro da semiologia da pancreatite necrohemorrágica. Sinal de Cullen e sinal de Great Turner. Como vocês vão lembrar e vocês nunca mais vão esquecer sinal de Great Turner e sinal de Cullen? Vamos lá. Great Turner sinal de Great Turner é quando eu apresento, o paciente vai apresentar equimose em flancos. Então eu tenho 2 pontos de equimose. Great Turner são quantos nomes? Great Turner. Então eu tenho quantos sinais de equimose? Quantos locais de equimose? 2. Então Great Turner vocês não vão esquecer. Gray fica de um lado e Turner fica do outro. Ok? Pessoal, umbigo. Sinal de Cullen. Dúvida, Pedrão? Sinal de Cullen. Great Turner, Cullen. Vocês não vão esquecer mais disso. Chegar na hora da prova, vai estar a gente falando assim. Já vou saber o que vocês estão pensando. Não esqueçam mais. Confunde, tá? Prova prática também. Dúvida, pessoal? Conseguem? Assim, não tem muita dúvida nessa aula. É mais a apresentação de imagens e descrevendo como elas se apresentam. A próxima aula de termometria vai ter mais dúvida. Essa aula aqui não tem muita dúvida, só apresentando e classificando e caracterizando essas imagens para vocês. Usem isso daí como um catálogo para vocês estudarem, ok? Mas eu posso perguntar, por exemplo, equimose em flanco numa prova, o que seria equimose em flanco? Se seria sugestivo de alguma coisa? Sinal de pancreatite necrohemorrágica. Exemplo, ok? Não quer dizer que eu vou perguntar, mas se eu perguntar, vocês já estão ligados. Pessoal, classificação em relação a depósito pigmentar. Uma pessoa que tenha tatuagem, ela tem uma lesão na pele. É uma lesão alimentar. Então, aquela lesão alimentar é do tipo de deposição pigmentar. Ok? E outro tipo de lesão por deposição pigmentar é a icterícia. Como assim a icterícia? O que seria a icterícia, pessoal? Aquela pele mais amarelada, esverdeada, aquele amarelo fluorescente, né? Por que isso acontece? Por que o paciente ele tem icterícia? Acúmulo de bilirrubina. Porque ele tem um aumento da bilirrubina muito alto, valores muito altos no sangue, fazendo com que aquela bilirrubina comece a impregnar o tecido cutâneo dele. Lugares mais fáceis de visualização: Olhos. Os olhos. esclera, região sublingual, palma da mão, planta do pé. Esclera é o melhor lugar para a gente fazer diagnóstico de icterícia? Diagnóstico de icterícia não. Para a gente identificar a icterícia e confirmar a icterícia? Não. Por quê? Pacientes negros e pacientes tabagistas podem ter um amarelamento da esclera. E isso é normal.
Resolvi já. Deixa eu só te falar. Eu acho que essa televisão tomou muito chopp de St. Patrick's Day aqui, cara. Tá meio esverdeada. Tá normal, né? Não, eu já tinha resolvido já. Só dando bisu aí, depois não sei o que aconteceu. O Pedrão resolveu pra mim, vai até pagar um cappuccino. Quê? Hã? Microfone. Ah, não, tá sem pilha. Esse e esse, os dois. Aí quando um acaba, eu dou descanso pro outro e faço rodízio. Então, pessoal, quando eu tenho um aumento da quantidade de bilirrubina sérica, essa bilirrubina, ó. Na hora. Obrigado, meu amigo. Então, pessoal, quando eu tenho um aumento importante da bilirrubina sérica, eu acabo tendo impregnação do tecido cutâneo com aquela coloração amarelada, tá ok? Então, os melhores lugares para a gente identificar são olho, região sublingual, palma da mão, planta do pé. Olho a gente já falou que não é o melhor lugar para a gente confirmar, porque pacientes negros e pacientes tabagistas tendem a ter, obrigado, tá, Sebastião? A esclera amarelada. Palma da mão e planta do pé são lugares bons para a gente avaliar também? Não. Por quê? Por que a palma da mão e a planta do pé não são lugares bons para a gente confirmar se o paciente tem icterícia ou não? Pacientes que têm uma alimentação rica em beta-caroteno podem ter a palma da mão e a planta do pé mais amarelado, ok? Então, paciente que come muita abóbora, paciente que come muita cenoura, esse paciente ele tende a ter a palma da mão e a planta do pé mais amarelada. Então, qual é o melhor lugar para a gente conseguir identificar e confirmar a icterícia? Região sublingual. O paciente ictérico, ele vai ter região sublingual amarela. Ponto. Vai ter. Se icterícia fosse uma doença, eu poderia dizer que região sublingual amarelada seria um sinal patognomônico. Mas a icterícia não é uma doença, é um sinal, é uma condição. Tá? Quando o paciente está ictérico e ele está com a língua, a região sublingual amarelada, ele vai estar com o olho amarelado, ele vai estar com a palma da mão amarelada, com a planta do pé amarelado também. Mas não necessariamente quando os outros estiverem amarelados significa que ele está ictérico, tá? Entendido, pessoal? Essa imagem eu mostrei para vocês, daquele paciente que eu falei que eu peguei na pós, né, com leptospirose, um sinal clássico aqui de icterícia. Pela pele aqui a gente consegue ver na região da glabela, região aqui próxima, que é o sulco nasogeniano, a gente consegue ver que ele está bem amarelado, que não é só a região da esclera dele, tá ok? Oi? Exatamente. A icterícia, pessoal, existem várias causas que podem levar o paciente à icterícia. Eu ontem, inclusive, atendi uma paciente que tem um caso muito interessante. Ela é uma paciente que ela não acompanhava, não fazia exame de sangue, de maneira geral, assim. E aí, há 2 anos atrás, ela teve que fazer uma cirurgia, né, uma colecistectomia. E depois desse procedimento, né, dessa colecistectomia, ela começou a apresentar quadros de, através de acompanhar o exame de sangue, ela não ficava ictérica, mas ela começou a acompanhar, e os exames de sangue dela mostravam sempre uma bilirrubina, direta e indireta aumentada. Nada absurdo, mas sempre aumentada. E aí, depois de alguns meses, depois, se não me engano, de 3 meses, ela começou a apresentar quadros de icterícia. Icterícias flutuantes. Fez ressonância, fez ultrassom, fez tudo que vocês possam imaginar. Não conseguiram. Foi em 2 hepatologistas, não conseguiram identificar, não conseguiram fazer diagnóstico. A orientação dela é acompanhar esse quadro ictérico dela. Além disso, eu até pensei em alguma coisa talvez relacionado a uma anemia hemolítica, porque ela tem uma anemiazinha discreta, 11.2, se não me engano, 11.3 de hemoglobina, uma plaquetopenia também 120 e tal. Então, até pensei em alguma coisa, por exemplo, de uma anemia hemolítica, porque a gente sabe que a bilirrubina ela também fica no sangue, correto? E uma vez que a célula do sangue quebra, morre, o que acontece com a bilirrubina?
ela é liberada novamente para a circulação. Então, pacientes que tenham, por exemplo, anemia hemolítica, eles podem apresentar icterícia por conta do aumento da liberação dessa hemoglobina no sangue novamente. Quando eu faço o exame de sangue e peço a bilirrubina total e frações no caso, quando eu penso numa causa, por exemplo, de uma anemia hemolítica, qual bilirrubina vocês acreditam que esteja aumentada, direta ou indireta? Vocês não têm base fisiológica ainda para entender isso, mas eu vou dar uma dica para vocês já gravarem. Quando eu penso que essa icterícia é uma causa por questões de fígado, por uma questão de via biliar, né? Estou pensando numa colestase, ou seja, eu estou pensando na bilirrubina de maneira focada no fluxo normal dela, que é fígado, vesícula, colédoco, duodeno. Isso daí seria o fluxo normal da bilirrubina. Eu estou pensando na bilirrubina e no ciclo que ela faz de maneira direta. Então, quando eu penso numa causa de colestase, exemplo, um paciente que tem um cálculo em colédoco, uma colelitíase, esse paciente ele vai apresentar icterícia, não necessariamente, mas estou dando um exemplo, pensa num paciente que está com icterícia por conta de um cálculo na vesícula, tá? No colédoco. Eu espero que a bilirrubina que esteja aumentada no exame dele seja direta ou indireta? Direta, porque eu estou focando diretamente no ciclo da bile e da bilirrubina. Quando eu penso num paciente que ele tenha, por exemplo, uma leucemia, um paciente que tenha uma anemia hemolítica, um paciente que tenha uma anemia falciforme, e eu encontro esse paciente ictérico, eu penso em aumento de qual bilirrubina, direta ou indireta? Indireta. Um paciente com câncer de cabeça de pâncreas, que apresenta icterícia, eu penso no aumento da hemoglobina direta ou indireta? Direta, porque eu tenho uma compressão do colédoco. Então, se eu penso numa causa relacionada à via biliar, fígado, em relação ao ciclo normal da bile, eu penso no aumento da bilirrubina direta. Se eu penso em causas hematológicas, ou outras causas também, eu penso em causas de bilirrubina indireta. Tá ok? Existem várias causas. Dei alguns exemplos para vocês. Anemia falciforme, anemia hemolítica, que vão causar aumento da indireta, leptospirose. Então, assim, existem muitas causas para a gente ter um paciente com icterícia. E um paciente com insuficiência hepática, ele vai ter icterícia, correto? Essa icterícia, ela tende a ser por bilirrubina direta ou indireta aumentada? Direta. Normalmente aumenta as duas, mas principalmente a direta que fica mais alta, ok? Pessoal, as lesões alimentares sólidas, eu costumo fazer uma comparação e associar esse nome de lesões alimentares sólidas com textura. Então, quando eu tenho uma lesão que tem uma textura, eu já falei de lesões hemorrágicas, de lesões vasculares, hemorrágicas, eu não tenho textura. Eu já falei de lesões pigmentares que até então não tem textura. Eu falei de lesões por depósito pigmentar, também não tem textura. Quando eu falo de lesões sólidas, eu estou falando de lesões que podem apresentar uma textura, que quando eu vou fazer a visualização, eu olho de cima, eu olho de lado e eu vejo se tem algum relevo, se tem alguma alteração, né, no relevo, tá ok? Então, essas lesões sólidas são lesões que eu costumo dizer que são lesões relacionadas à textura da pele do paciente, tá ok? E dentro delas, eu vou mostrar algumas. Volto a dizer, o nome das classificações, né? Aqui eu estou falando da classificação de lesões alimentares sólidas. Talvez em algum livro vocês encontrem outra nomenclatura, mas vocês vão saber que é sobre isso aqui que a gente está falando, ok? Então, eu vou ter os tipos principais são pápulas, tubérculo, nódulo, nodosidade e goma, lesão urticada ou urticária, ceratose, vegetação, espessamento ou infiltração, liquefação, esclerose e edema, ok? Vamos ver isso daí para a gente entender. Então, a pápula, eu tenho uma lesão que ela é aumentada,
é linear, ela é discretamente aumentada, não chega a ser uma vegetação, mas ela tem um relevo normalmente arredondado e normalmente uma coloração mais avermelhada, ok? Tubérculo, eu vou ter como se fossem esses caroços aqui, né, no rosto do paciente, tá vendo aqui, ó? Aqui no zigomático, na região frontal. Essa face aqui, pessoal, face leonina, característico de que doença? Hã? Nódulo. É um círculozinho, como se fosse a cabeça de um alfinete, que pode ser de vários tamanhos, tá ok? E várias causas. Aqui pode ser um lipoma, pode ser um cisto sebáceo, tá ok? Então, existem várias causas que podem apresentar isso daqui. Vegetação. Vegetação, pessoal, isso aqui é uma visão bem próxima, tá? Por dermatoscópio, que a gente consegue ver uma verruga. E quando a gente fala de vegetação, olha como é que eu tenho o pedículo dele aqui e como se fosse uma copa de uma árvore, né? Parece realmente uma árvore, um brócolis, né? Ninguém vai comer brócolis hoje mais. Edema. O que é isso aqui, pessoal? Sinal de cacifo. Eu tenho textura, ok? E isso aqui? Liquidificação. Onde que eu encontro isso, pessoal? Quando a mão está ressecada, por exemplo, né? Lugares que sejam muito frios, a gente tem a mão fica ressecada, o cotovelo fica ressecado, correto? Então a gente tem como se fosse o ressecamento aqui da epiderme, né? Então a gente encontra esse tipo de alteração. Urticária. Isso aqui, vocês conhecem isso aqui? Já viram isso aqui alguma vez? Isso aqui coça para um cacete. Isso aqui, esse paciente aqui deve estar amarrado, algemado. Olha o tamanho dessa urticária e como é que ela está feia. Isso aqui deve estar coçando um horror. Isso aqui você tem que fazer uma hidrocortisona, um Fenergan, para o paciente ficar em condições, tá? Isso aqui é comum em processos alérgicos, tá bom? Pela foto a gente consegue ver que existe uma textura. Vocês conseguem ver que tem um relevo aqui? Dá para ver, né? Ceratose. A ceratose, ela lembra um pouco a vegetação. Só que a formação dela é diferente e a coloração também é diferente, tá? Isso aqui é comum em pacientes com tecido cutâneo mais senil, pacientes mais idosos, tá bom? Mas lembra, se assemelha bastante com uma vegetação. É que essa vegetação aqui tá como se fosse puxada para o lado assim, esticada, né? E com um zoom em cima. Mas se assemelha bastante isso aqui, se a gente olhar assim em outro ângulo, poderia ser bem parecido. Você falou que a coloração é mais o que é diferente da ceratose para a vegetação? A composição, Ah, tá. tá? E a esclerose, pessoal? O que seria esclerose? Isso aqui lembra o quê? Pele de vovó, né? Não parece? Cotovelo da avó? Aquela pelezinha que você já não tem mais aquelas fibras elásticas, que já está como se fosse um elástico mais esticado. Você não tem mais... Olha como é que é a fibra da pele, né? A trama da pele dessa imagem, por exemplo. Essa aqui está ressecada, a gente consegue ver bem porque está como se fosse com contraste aqui, né? Mas olha como é que você tem elasticidade aqui, ó. Olha como é que essa pele ela já está sem elasticidade, tá bom? Então é quando você tem uma perda da elasticidade da pele, tá ok? Em relação a lesões que são líquidas, existem 4 tipos. Vesícula e bolha são lesões que são muito parecidas, com exceção do tamanho. A composição delas é uma composição de líquidos, normalmente inflamatórios, tá bom? Enquanto pústula e abscesso são lesões que são compostas por um conteúdo infeccioso. Então a gente está falando de pus. Qual é a diferença? Aqui é um líquido inflamatório e aqui é um líquido infeccioso. Quando eu vou classificar a vesícula para bolha, qual é a diferença? Marcele, é Marcele, né? Qual é a diferença da vesícula para bolha? O tamanho. Assim como a diferença da pústula para o abscesso, também é o tamanho, tá bom? Então, exemplos que a gente pode encontrar um paciente com lesões em vesícula. Herpes zoster. Vocês já viram paciente com herpes zoster? Paciente com herpes zoster tem algumas cadeias que são afetadas. Então, por exemplo, às vezes ele tem no rosto, às vezes tem na região axilar, às vezes no tórax, às vezes na perna, região glútea.
e são pequenas vesículas. São como se fossem pequenas bolhas. O paciente, às vezes, ele relata, quando ele não sabe o que é, ele nunca teve, às vezes o paciente ele tem com frequência, então ele tem uma vez a cada 2 anos, 3 anos, ele já sabe o que é. Mas o paciente, quando ele não tem, ele chega a primeira vez com você e fala, doutor, tô cheio de bolhazinha aqui na minha região da costela aqui, que dói demais, e são várias bolinhas. Oi? Os dois de cima, então, que é o inflamatório. Os dois de baixo. Assim, eu falei inflamatório só para diferenciar de infeccioso, mas, por exemplo, paciente com queimadura. A queimadura, quando você tem a bolha, você vai ter líquido inflamatório, mas você também vai ter como se fosse um acúmulo de líquido que aquela lesão ela puxa do meio intravascular para conseguir compensar a perda de líquido da pele naquela situação, entendeu? Você tem uma evaporação grande, você tem uma perda de líquido, e aí você acaba puxando do meio intravascular para o meio extravascular, no caso para a pele, para conseguir compensar aquela perda de líquido. Tem material inflamatório, mas também não necessariamente é inflamatório, tá? Aqui, pessoal, tá vendo essa cadeia aqui, ó? A gente está pegando zigomático, mandibular. Vocês conseguem ver que são pequenas bolhazinhas? Consegue ver? Pela imagem é complicado, por isso que eu quis dar essas imagens para vocês. Vocês botarem no celular, no tablet, no computador, o que for, vocês conseguem dar um zoom. Se vocês observarem e pesquisarem herpes zoster, lesão de herpes zoster, vocês vão encontrar essas lesões aqui, ó. São várias bolhazinhas, só que bem pequenininhas, tá? E comumente elas não encontram-se somente isoladas, elas normalmente são agrupadas, elas vão em bando, elas vão em bonde, vai geral, JJ, geral junto, tá? Então você tem uma penca, 30, 40, 50 às vezes vesículas, né, que vão fazer essa lesão. E a bolha? Bolha é aquilo que eu falei para vocês, são lesões que são maiores. São lesões que são maiores e normalmente são lesões mais individualizadas. Ah, Erval, mas eu me queimei e eu tô com 5 bolhas na mão. Comum. Mas olha, é uma bolha aqui, outra bolha grandona aqui, outra bolha grandona aqui, outra bolha grandona aqui. Você não vai ter esse mesmo aspecto áspero e a quantidade de vesículas que você tem num paciente assim, ok? Deu para entender, pessoal, a diferença de bolha para vesícula? Tranquilo, né? É o tamanho, principalmente a quantidade de volume de líquido dentro. Enquanto uma aparece várias, na bolha a gente tem menos quantidade, num volume maior e por causas diferentes. Pústula. Aqui a gente consegue ver um careca que raspou a cabeça e depois ele provavelmente deve ter passado ali um gilete e fez um que a gente chama... O que é isso aqui, pessoal? Parece um processo de foliculite, né? Comum na região axilar, por exemplo. Paciente que usa desodorante, aquele aerosol em pó, paciente que usa às vezes raspa a axila e usa desodorante Rolon. Isso daí é comum acontecer. Então, vocês conseguem ver que eu tenho pequenas bolhazinhas com conteúdo purulento? Olha como é que tem, como se fosse uma espinhazinha aqui, ó. As bolinhas branquinhas aqui na ponta, tá vendo? Eu consigo ver que o conteúdo dele não é um conteúdo translúcido, como é aqui. É como se fosse pequenos abscessozinhos, tá vendo? Em grande quantidade, normalmente também. Tá ok? Então, isso aqui é comum em pacientes com foliculite. Esse paciente aqui, provavelmente, ele fez isso daí que eu falei pra vocês, tá? Deve ter, como ele é um paciente careca, ele deve ter raspado a cabeça, isso daí fez um processo inflamatório, infeccioso e aconteceu isso aqui. Ou então ele tá careca porque ele tava com isso daí e rasparam a cabeça dele pra avaliar melhor. Aí a gente não vai saber, aquela história. Quem veio primeiro, o ovo ou a galinha? Entendeu? Quem que veio primeiro, o ovo ou a galinha? O ovo. E aí o abscesso. Isso aqui é um abscesso. Dá pra ver que aqui eu tenho como se fosse uma puta de uma bolha aqui, já com material purulento para sair. Conseguem ver? Esse belo pé é o meu pezinho. E como homem que sou, fiquei andando uns, acho que se não me engano, 18 ou 20 quilômetros na chuva com esse pé, porque eu tava com medo de drenar isso aqui. Homem que sou não por andar com o pé assim, por ter medo de drenar. Na hora que eu drenei, eu só enfiei uma agulha. A pele já estava morta, eu não senti nada. Parecia que eu tinha tirado a mochila de 50 quilos das costas. E aí eu fico me perguntando por que eu não fiz antes, mas a gente é homem, a gente é medroso, né, Pedrão? Fala comigo. Ah, não é? É ruim, hein? Isso aqui eu tava achando que eu tava morrendo. Pessoal, outros tipos de
Lesões que a gente considera lesões de continuidade. Exemplo, erosão ou escoriação. A gente está falando de uma lesão que, ao invés dela ser para fora, é uma lesão para dentro. Tá ok? Como assim? Pensa comigo, eu tenho um paciente que ele fica muito tempo em decúbito. Tá? Eu tenho um paciente que ele é acamado, ele ficou muito tempo em decúbito, sem fazer troca de decúbito lateral, ele fica direto em decúbito dorsal. Como que fica depois de um tempo a região sacra dele? Escara. Vai ter escara. Escara já é o ponto mais horroroso que tem. Por hora, ele vai começar a ter uma erosão naquela região por conta de uma compressão, correto? Se eu tenho uma região que está sendo comprimida, eu vou começar a perder o quê? A perfusão sanguínea naquela região. Se eu ficar segurando meu dedo aqui muito tempo, eu vou ver que o sangue não está chegando na pontinha aqui. Meu dedo vai ficar branco. Se eu ficar 5 dias segurando esse dedo aqui, vai começar a esquemiar, correto? Eu estou fechando o vaso, não está tendo perfusão. Isso daí acontece na região calcânea, isso acontece na região glútea, na glútea não, na sacra, glúteo, isso acontece na região até mesmo occipital. Occipital é mais difícil, porque a cabeça, normalmente, as pessoas tentam mexer ainda um pouquinho. Agora, às vezes, pacientes que são acamados, não conseguem se mexer direito, esse paciente ele acaba tendo esse tipo de lesão, erosão. Escoriação, pessoal, o que seria escoriação? Essas duas aqui, eu estou falando de lesões que são lesões de profundidade, tá? São lesões que são profundas, mas com uma profundidade pequena. Elas são lesões, como que eu vou dizer, invasivas, tá? Só que numa profundidade, pegando uma pequena camada da pele, a camada mais superficial. O que seria a escoriação? Criança atentada, terrorista de 5 anos, que corre de um lado para o outro, tropeça, tá com o joelho no chão, rala o joelho, rala o cotovelo, rala a testa. O paciente fica todo ralado. O ralado a gente chama de escoriação. É uma lesão para fora? É uma lesão linear? Não, é uma lesão mais profunda. Bem superficial, porém para dentro, ok? Assim como a erosão também e a escoriação são lesões que elas são mais para dentro, mais profundas, porém não tão profundas ainda como a gente vai falar das próximas. As escoriações, elas são relacionadas também a trauma. Então, quando eu tenho um trauma, eu posso ter uma escoriação. Tá ok? Dúvida? Tranquilo? Bater a canela na caixa do gancho. A úlcera, ou ulceração, a gente já está falando da evolução de um paciente com erosão. Ok? Então, aquela lesão, ela vai ficando mais profunda. Tranquilo também, né? E a fissura, ou Hagard, que a gente pode chamar também? Por exemplo, um paciente que ele está viajando para um lugar que está muito frio, ele começa a ter aqui a comissura labial, pequenos cortezinhos aqui na comissura labial. A gente fala com essas palavras mesmo. Está fissurando aqui, ó, a comissura labial. Vocês já viram isso? Já passaram muito frio ao ponto de começar a cortar aqui? Então isso daí é um exemplo de fissura. E fístula? Fístula é quando eu tenho a comunicação de dois ambientes, comunicação de duas lesões assim, ok? Vamos visualizar isso aqui. Fissura, como eu falei para vocês, aquilo que a gente apresenta aqui, por exemplo, na comissura labial, como se fosse um cortezinho, comum em lugares a gente apresentar isso quando a gente está com frio. Isso daí não necessariamente vai apresentar só aqui na região da boca, isso daí pode apresentar entre os dedos, lugares que a pele é mais fininha, e normalmente por uma questão de ressecamento, essas coisas, acaba abrindo uma lesãozinha. A lesão, erosão e escoriação são lesões, né, profundas, porém profundamente rasas. Elas não pegam as camadas mais profundas da pele, mas elas são lesões que você vai ter não vou falar infiltração, mas você vai ter uma lesão para dentro. Vamos entender assim? Deu para entender o que eu estou falando? Tá faltando a palavra aqui na minha cabeça, mas vocês entendem que é, tá? Porém, de maneira mais superficial. A gente pegando a camada mais superficial aqui, a epiderme. E quando a gente vai falar de ulceração ou de úlcera, aí não. Aí a gente já está falando
de uma profundidade maior, tá ok? Então, esse pezinho bonito aqui, ó, isso aqui é o quê? A fissura, o famoso pé de pedreiro, tá? Então, isso aqui, esse paciente, ele apresenta fissura. Aqui, nesse caso aqui, eu tenho uma erosão, isso aqui não é uma escoriação, tá, pessoal? Isso aqui é uma erosão, porque isso aqui, nitidamente, os contornos, a gente consegue delimitar. Normalmente, na escoriação, por ser uma condição de trauma, a gente vê aqueles contornos que não são muito regulares. Parece que passou um tigre, sabe? Parece que o Wolverine passou arranhando tudo, correto? E aqui a gente já consegue ver uma ulceração, tá? Uma úlcera. Vocês conseguem ver que pela borda, da distância da borda até o centro da lesão, o lugar mais profundo da lesão, existe uma diferença de tamanho, diferente desse aqui, que como esse aqui é mais superficial em relação a esses aqui até apresentam uma borda mais levantada. Não necessariamente isso acontece. Às vezes essa borda ela é completamente linear, só que a profundidade é maior, tá? Aqui parece até a borda de um vulcão, parece que faz uma levantada assim, não necessariamente vai ser redondinho, bonitinho assim, não necessariamente você vai ter essa elevação aqui nas bordas, tá ok? Comumente ela é linear, com a profundidade aumentada. Mas essa imagem eu achei interessante porque dá para ver a diferença da borda para a profundidade da lesão. As lesões alimentares que nós chamamos de caducas, então a gente tem escama, crosta e escara. O que seria isso aqui? É quando eu já estou fazendo uma troca da pele. Já estou fazendo a troca da pele. Então, escama, exemplo de escama. O pessoal no carnaval viajou, foi pro Nordeste, pegou sol pra cacete e não passou protetor solar. O pessoal que é muito branquinho vai pro sol, acha que é tranquilo e não passa protetor solar. Não é meu caso porque eu sou morenão. Mas digamos que seja um pessoal branquinho. Tu é moreno. Eu sou morenão. Aonde? O que acontece? Quando eu fico 10 horas no sol, pegando sol, achando, sem passar protetor solar, no dia seguinte eu tenho vontade de não acordar. Se encostar em mim eu grito, choro, esperneio. E daqui a 3, 4 dias o que acontece com a minha pele? Vai começar a descascar. Vai começar a descascar. Porque eu estou tendo um processo de troca de pele. Paciente que tem, por exemplo, caspa. Paciente, tá aqui, ó, vai dar uma coçada na cabeça aqui. Quem tá atrás parece que tá no filme da Frozen. Tá nevando em casa, atrás. O que é isso aqui? É escama, caspa é escama. Você tá tendo uma troca ali do couro cabeludo. Tá ok? Então, por que é caduca? Porque já é senil. Aquele tecido é um tecido senil, a gente vai ter que trocar. Tá ok? Então, crosta. O que é crosta? É quando eu tenho a troca da pele, começo a trocar a pele ali por uma questão da criança terrorista que enterrou os córneas no chão. É o joelho ralado, crosta. Eu vou tirar a casquinha, a criança fica coçando, sai aquela porra, fica sangrando, e depois chora de novo. Mais uma semana com casca no joelho. E escara? Escara é quando eu já tenho morte do tecido, eu já tenho um processo de necrose. Exemplo, evolução de uma erosão, de um processo de ulceração, quando eu já tenho uma morte do tecido, a profundidade é maior, eu já começo a ter a troca. Então aqui a escama, eu tenho um paciente que está trocando a pele, porque pegou muito sol, porque está com caspa. Pessoal, tratamento para isso aqui. Tratamento para isso aqui é trancar a criança dentro de casa, dentro do banheiro se possível. Tratamento para isso aqui, escara. A gente tenta, ao invés de manter o paciente naquela posição, fazer a troca de decúbito, diminuindo a compressão naquela região, fazendo com que eu tenha um melhor aporte sanguíneo e melhorando a perfusão no tecido, tá? Então o tratamento, na verdade, é um tratamento que ele é contínuo, difícil, você tem que fazer um debridamento disso aqui, tirar essa pele morta para fazer a regeneração daquela localização. Isso daí pode ser feito de maneira química, com algumas pomadas, que vão meio que corroer, fazer a troca daquele tecido, né, do epitélio, e às vezes cirúrgico, às vezes você vai ter que cortar aquilo dali, vai ter que vir com um bisturi e desbridar fisicamente e quimicamente, ok? E tratamento para isso aqui, se fosse caspa, os homens sabem. Clearman Cristiano Ronaldo, essa porra mesmo, tá? Em relação à classificação de
lesões por sequela. Existe a sequela de cicatriz, tá? E existe por uma questão de atrofia. Vocês conhecem isso aqui, vocês conhecem isso aqui. Isso aqui a gente chama de quê? Estria. Vulgarmente chamado de estria. O que seria essa situação aí, pessoal? Diferente daquela lesão que a gente falou lá atrás, que eu falei do cotovelo da vovó, aqui eu tenho uma questão que é a perda da elasticidade por uma questão de esticar muito e depois reduzir demais. Então é como se faltasse um recheio aqui, e aí aquilo dali, na hora que cede, acaba gerando esse processo. É como se fosse um elástico que você estica e depois ele não consegue mais voltar. Ok? E cicatriz? Cicatriz é quando eu tenho a reconstrução do epitélio e muitas vezes isso aqui acaba ficando hipertrofiado, essa cicatriz. Ok? Faltou um aí, também que é relacionado à cicatriz. Cara, faltou o nome de novo, esqueci de botar. Quando tem aquela cicatriz mais escura. Queloide? Queloide, tá? A queloide entraria aqui também como um tipo de lesão do tipo sequela, tá? É quando você tem uma cicatriz mais hipertrofiada, fazendo mais força para juntar a pele. Ok? 10 minutinhos de intervalo? Tomar um café? Pedrão? Cafezinho? Pode ter um Pedro aqui. Ah, eu esqueci. Então, pessoal, a gente tem que entender o que é a febre. A febre significa que esse paciente está com a temperatura corporal dele aumentada, ok? Acima da faixa de normalidade. Existem N causas para isso estar acontecendo. Pode ser por uma questão neurológica, por uma questão de uso de substâncias tóxicas, algumas medicações, alguns suplementos que podem fazer com que o paciente tenha aumento da temperatura corporal, condições inflamatórias, condições infecciosas, neoplasias e outras, tá? Os principais sintomas de um paciente em estado febril é sensação, né, normal de calafrio. Então o paciente pode estar fazendo um calor danado, aquele paciente ele vai sentir aquele mal-estar, vai sentir aquele frio. E outras coisas que a gente encontra também quando um paciente está em estado febril é a astenia, ou seja, aquele cansaço, aquela moleza no corpo, náusea, vômito, sudorese, em condições muito altas, convulsão, confusão mental, tá bom? Esses outros sintomas associados ao estado febril podem variar, mas no geral o que a gente costuma sentir mesmo, e praticamente 100% das vezes, é o paciente com aquele calafrio, aquele mal-estar, aquela sensação de frio, até mesmo em momentos que não estão frios, tá bom? Locais onde a gente faz a ferição da temperatura corporal: oco axilar, que é o local mais comum, cavidade bucal e temperatura retal. Temperatura retal, pessoal, é muito raro de a gente fazer. Então, o oco axilar é o lugar mais comum da gente fazer essa ferição. A cavidade bucal, menos comum, reto, menos ainda, tá? É importante vocês saberem, vocês vão encontrar isso aqui na literatura, mas não é muito utilizado. Hoje em dia com aqueles termômetros de... Vou falar disso, né? Uma coisa que a Carol chamou a atenção também, que eu ia tocar no ponto, isso aqui a gente está falando de uma literatura que é um pouco desatualizada, né? A gente tem esses livros aí falando disso, livros com publicações de 4, 5 anos atrás. Agora a gente viu na Covid que a gente tem termômetros que a gente não precisa nem ter contato com o paciente, que através de infravermelho a gente consegue aferir essa temperatura. Mas como a gente utiliza aqui literatura, eu estou colocando para vocês o que vocês podem encontrar, tá ok? Mas o infravermelho, de qualquer forma, a melhor região é na testa? Tem gente que vê na mão, na testa, né? Normalmente eu vejo na testa. Como não tem muita coisa falando sobre, eu vou pelo que indica nas instruções. No ouvido também, já vi na mão. Mas o local mais comum que eu vejo pelo infravermelho, né, os manuaizinhos lá de utilização é na região frontal, tá?
Mas os 3 locais que você vai encontrar a nível de literatura são esse aqui. E na prática o que a gente utiliza mais é no oco axilar, tá ok? Existem sinais semiológicos que a gente vai encontrar isso daqui, inclusive reto. Existe um sinal que a gente encontra em pacientes com peritonite, que é o sinal de Lenander, onde eu tenho a temperatura retal 1 grau Celsius, pelo menos 1 grau acima da temperatura axilar. Então essa diferença de temperatura retal indica que na cavidade peritoneal eu tenho um processo inflamatório infeccioso que faz com que minha temperatura abdominal fique mais alta do que o resto do corpo, ok? O que a gente precisa caracterizar quando a gente fala de febre? Quando essa febre começou, a intensidade dela, a duração e a evolução. Como assim? Erval, eu tô com uma febre que ela começou já tem 3 semanas. Ou então, Erval, eu tô com uma febre que ela começou tem 2 horas. São casos completamente diferentes, tá ok? A intensidade dela é uma febre muito alta. Eu estou falando que o paciente está com 42, eu estou falando que o paciente está com 37,7. São casos diferentes. A duração dessa febre é uma febre que ela fica por horas, é uma febre que fica por dias. Como que é essa febre? Ela dura quanto tempo? E a evolução dela? Como ela vai progredindo, como ela vai se comportando? Ela sobe muito, depois ela desce muito, ela sobe muito e se mantém muito alto o tempo todo, ela se mantém baixa. Como que é a evolução dela? Como que é o comportamento dela a médio e longo prazo? Ok? Essas características aqui vão fazer com que a gente classifique os tipos de febre. Então, a gente tem que saber se o início dessa febre é um início súbito ou se essa febre ela foi evoluindo e aumentando gradativamente. Início súbito a gente considera que essa febre aumentou em algumas horas, alguns minutos, tá? E gradual, essa febre ela vem aumentando ao longo de dias, ao longo de semanas. A gente sabe que existem N patologias que podem fazer com que a febre se torne longa, extensa, por longos períodos, tuberculose, endocardite, tá ok? A intensidade da febre, pela literatura, vocês vão encontrar que a febre ela só começa a partir de 37,5. Outros lugares, outras literaturas, vocês vão encontrar que 37,5 até 37,5 já é considerado uma febre leve, ou seja, um paciente que ele apresenta temperatura acima de 37 com sensação febril, eu já posso considerar uma febre leve. Em outros lugares vocês vão ver que a febre só é considerada febre a partir de 37,5, tá? Mas a gente já considera entre 37 e 37,5 com sintomas febre leve. Isso aqui é subjetivo. Um homem com 37,5, ele está indo para o CTI. Tô mentindo, Carol? Não. Mulher com 43 está indo trabalhar normal, sem reclamar. Tranquila. Deixa de pirona na bolsa de SOS. Se eu me sentir mal, eu tomo. Homem aqui tá de cama. Tá ok? Então, a febre que a gente considera leve seria até 37,5 com sintomas. De 37 a 37,5 com sintoma. Tá? Calafrio, mal-estar, astenia. Febre moderada, a gente já considera a partir de 37,6. Então, a gente já considera de 37,6 a 38,5. E de 38,6 até o infinito, a gente já considera uma febre elevada, tá bom? A duração da febre, aquilo que eu estava explicando para vocês. A gente considera uma febre prolongada quando ela é superior a 1 semana. E aí vai depender do comportamento dessa febre para a gente classificar ela de outras formas. Mas uma vez que a gente sabe que essa febre é superior a 1 semana, a gente já considera ela uma febre prolongada. E ela pode ser uma febre que ela está há mais de 1 semana sendo diária à noite. Então, todo dia de noite aquele paciente está com 38 de febre, 37,7. Todo dia de noite. Ou então o paciente ele fica durante 1 semana mantendo ao longo do dia 38 de febre. Existem várias formas dessa febre se comportar. Mas quando
você apresenta episódios de febre. Por mais de 7 dias a gente já considera uma febre prolongada. Exemplos de febre prolongada: paciente com tuberculose, sepse, malária, endocardite, linfoma, esquistossomose, pielonefrite e por aí vai. Aqui eu vou falar de algumas características e algumas classificações do tipo de febre. Eu quero que vocês olhem esse gráfico, que vocês entendam o que ele está mostrando para vocês, porque visualmente vai ser importante vocês entenderem o comportamento da febre. Cada quadrado grande desse aqui, eu estou falando para vocês que eu estou num período de 24 horas. Tá? Então aqui eu tenho a aferição às 2 da manhã, às 4 da manhã, às 6 da... Porra, fudeu, calma aí. Não, é de 4 em 4. Então eu tenho 4, 8, não, é isso? Não, 4, 8, 10, não. Acho que é 2, 6, 10, 14, 18, isso, tá. Então tem uma aferição aqui nesse gráfico mostrando ao longo de 4 em 4 horas, tá bom? Então cada quadradinho desse, cada barrinha dessa daqui, cada coluna, vai representar um período, um intervalo de 4 horas de cada aferição. Aqui eu tenho a marcação dos 37 graus, tá ok? Então nesse gráfico aqui, por exemplo, eu tenho um paciente que está apresentando uma temperatura de comportamento normal. Em nenhum momento vocês vão ver que esse gráfico, que essas linhas vão ultrapassar aquela barrinha ali mais escura, aquela barrinha cinza escuro. Ela vai sempre permanecer ao longo desses 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ao longo desses 8, 9 dias aí. Em nenhum momento ela vai ultrapassar, ou seja, esse paciente ele mantém um comportamento de temperatura normal, tá ok? Vocês vão conseguir fazer isso com os pacientes numa emergência? Não. Dificilmente esse paciente ele vai fazer o controle da temperatura dele de 4 horas em casa e vai montar esse gráfico para vocês e vai chegar com esse gráfico aí. Não vai acontecer. Até mesmo em hospital a gente não vê esse gráfico. Tá? A gente vê as últimas 24 horas, a aferição dos sinais vitais, mas não assim. Tá ok? Muito raro ver isso aqui. Eu particularmente nunca vi em nenhum hospital. Tudo bem que eu nunca trabalhei como rotina de hospital, mas passando visita na época de internato, essas coisas, acompanhando outros hospitais, eu nunca encontrei esse gráfico, mas esse gráfico eu acho ele muito interessante para vocês conseguirem visualizar e entenderem o comportamento da temperatura, tá bom? Então as aferições elas devem ser realizadas de 4 em 4, 6 em 6, dependendo do grau do paciente, dependendo da gravidade do paciente, vocês vão pedir, né, deixar na prescrição desse paciente que a aferição dos sinais vitais sejam feitas de 4 em 4, de 2 em 2, em 6 em 6, em 8 em 8, 12 em 12, normalmente é de 4 em 4, 6 em 6, tá? Mas, dependendo do controle que você queira ter, dependendo do mapeamento que você vai dar para aquele paciente, a atenção que você vai dar para ele, você vai espaçar mais ou menos essas aferições, ok? E agora a gente vai falar sobre os tipos de febre, as características principais e a classificação desses tipos, tá? Essa aula é bem curtinha, vai ser bem rápido, já vocês estão indo almoçar. Então, pessoal, quando a gente fala de uma febre do tipo contínua, eu estou falando o seguinte: essa febre está sempre acima do normal, porém sem grandes oscilações. Então ela se mantém acima dos 37, mas ela nunca vai fazer 42 e vai baixar para 36, 38. Ela vai ficar ali 37, 38, 38, 38, 37, 39. Ela não vai ter uma variação tão grande. Ela tem um padrão contínuo, ela não tem grandes variações. As variações dela normalmente é um para cima, um para baixo, um para cima, um para baixo. Uma vez que ela vai um para cima, ela também pode ir mais um para cima. Mas dificilmente você vai ter uma oscilação grande nesse comportamento dela. Exemplos de doenças que você pode encontrar isso: endocardite, pneumonia, febre tifoide. Vocês vão ver endocardite, vão ver pneumonia, vão ver sepsis em vários padrões de febre, tá ok? Então, pô, mas a febre contínua pode ser endocardite, mas a outra febre também pode ser endocardite, na outra também pode ser endocardite? Pode. Tá, endocardite, pneumonia, sepsis, elas podem se apresentar de várias formas, mas a gente tem que saber classificar porque alguns tipos são bem característicos de determinadas doenças. Pessoal, vamos olhar esse gráfico aqui. Essa aqui é uma febre contínua. Como assim? Está acima de 37? Tá bem acima. Tá? Aqui a gente começa por volta de 39
não chega a bater 40, depois vai para 39,5, mantém 39, baixa aqui para 39,2 mais ou menos, aí vai até mais ou menos 40, 39,5, 39,7 e vai mantendo essa variação muito próxima de 1 grau. Dá para ver isso daí? Vocês conseguem visualizar? Visualmente é claro para vocês? É, né? Então essa febre aqui a gente considera ela uma febre contínua. Ela está sempre, o paciente está sempre em febre. Em nenhum momento, ao longo desses 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 dias, em nenhum momento ao longo desses 9 dias essa temperatura ela ficou normal. Durante 9 dias esse paciente se manteve febril, mas sem grandes variações de temperatura, ok? Quando eu falo de uma febre irregular ou uma febre séptica, eu vou ver picos muito altos intercalados por temperaturas baixas. O que eu estou querendo dizer com isso, pessoal? Eu não tenho um caráter cíclico. Eu não tenho uma previsibilidade do comportamento dessa febre. Esse paciente ele vai estar com 42 de febre, do nada ele vai estar com 36. E depois ele sobe para 40, aí vai para 43, e depois ele cai para 37,5. Então eu não consigo ter uma previsibilidade, não é um paciente que eu sei, a partir das 18 horas essa temperatura vai subir até tanto. Ou então eu sei que hoje eu vou passar a visita nesse paciente, ele vai estar com 38, amanhã ele vai estar com 38, 39 ou 37. Eu passo visita nele hoje, ele está com 38, pode ser que amanhã ele esteja com 36, ou pode ser que amanhã ele esteja com 42. Eu não tenho uma previsibilidade, eu não sei como aquela temperatura vai se comportar ao longo das 24 horas. Exemplos: sepse, fase inicial da malária, abscessos pulmonares, tá? Pneumonia. Então, vamos dar uma olhada nesse gráfico. Olha que loucura esse gráfico. No primeiro dia, essa temperatura ela vai de 39,2 aqui mais ou menos até quase 40. E de repente, de 6 horas da manhã aqui, de 6 horas da manhã, quando a gente vai aferir essa temperatura novamente às 18 horas, ou seja, 12 horas depois, essa temperatura ela baixou de 40 e foi para 37. É uma variação grande para um período de curto, pequeno. Depois essa febre ela vai disparar para cima? Não. Ela vai para 38,8 mais ou menos, depois ela despenca para 36,2. Na próxima 2 aferições, essa febre já está 40,2. Ou seja, no intervalo curto de tempo também ela saiu de 36 e foi para 40,2. Depois ela despenca e vai para 37,2. Aí ela vai crescendo gradativamente, quase 24 horas depois ela chega em 40 de novo. Então ela tem uma variação muito grande. E às vezes aqui, ó, você vê que ela subiu lentamente até chegar em 40, depois ela despenca rápido. Não sobe muito, mas desce muito, depois ela sobe muito, desce muito, sobe muito, desce mais ou menos, sobe bem, depois ela despenca de novo. Aí sobe um pouquinho, depois não desce tanto. Então assim, eu não tenho um caráter cíclico, eu não tenho uma previsibilidade nesse gráfico. Isso aqui vocês conseguem ver que isso aqui é um pagode danado? É como se eu pegasse uma bolinha daquela bolinha pereca e tacasse, e sei lá pra onde que aquela bolinha vai bater, pra onde que ela vai. Eu não tenho um comportamento previsível dessa temperatura. Pode ser que ela desça muito, pode ser que ela suba muito, pode ser que ela se mantenha e depois despenque. Então, é uma coisa meio imprevisível, tá? Então, a gente chama esse tipo de febre de uma febre irregular. Eu acho que é o nome mais fácil da gente conseguir gravar, porque ela não tem previsibilidade. Enquanto uma é do tipo contínuo, que é quase que linear, se eu comparar com esse tipo aqui. Então, esse aqui é contínuo, ele é quase linear, enquanto esse é uma febre irregular. Eu acho que gravar esse nome aqui como febre séptica pode confundir vocês, porque quase todos os casos de febre que a gente vai mostrar, a gente pode ter sepse. Então não associem o nome febre séptica a isso aqui, porque aqui eu posso ter um quadro de sepse, aqui eu posso ter um quadro de sepse, outros podem ter quadro de sepse. É um processo infeccioso sistêmico, tá? Deu para entender então, pessoal, esse tipo de febre, que é a febre que a gente chama de irregular ou séptica, mas eu gostaria que vocês decorassem e entendessem como irregular. Eu acho que o nome fica mais fácil para vocês, na hora que tocar no assunto, vocês visualizarem, puxar aqui no backup da placa-mãe, pum, essa imagem, vocês conseguirem lembrar disso aqui, ok? Febre remitente, pessoal, é uma febre que ela é sempre acima do normal, com grandes oscilações, né, maiores do que 1 grau.
Olha quem está aqui de novo, sepse. Por isso que eu falo, não é para gravar aquela lá como febre séptica. Senão vocês poderiam muito bem chamar essa daqui como febre séptica, tá? Olha quem está aqui de novo, pneumonia, tuberculose. Reparem que essa febre, ela tem um comportamento mais simétrico e mais previsível do que essa. Correto? Essa daqui tem alguns traços que ele faz assim, depois despenca, depois sobe assim, depois vai mais uma angulação menor, enquanto esse ele sempre sobe e desce mais ou menos de forma parecida. Sempre com febre. Sempre com febre. Vai ter outro tipo que abaixa a febre, que ele não fica com febre, tá? Mas essa febre que a gente chama de febre remitente é uma febre que ela é como se fosse linear. Ela é uma febre contínua, porém com uma oscilação superior a 1 grau. Voltou. Então ela tem sempre febre, mas com uma variação maior do que 1 grau. Mas ele tem um comportamento mais ou menos previsível, tá? Você vê que por volta das 18 horas é o momento que eu tenho uma maior temperatura. Primeiro dia, por volta das 18 horas. Segundo dia, por volta das 18 horas. Terceiro dia, por volta das 18 horas. Aqui deu uma tranquilizada, mas depois, por volta das 18 horas. Depois, por volta das 18 horas. Aqui, mais ou menos, depois, por volta das 18 horas. Então, eu consigo fazer um padrão aqui, não consigo? Tirando esse dia aqui, todos os outros, por volta das 18 horas, eu tive um momento febril. Momento febril não, perdão. Todos os momentos aqui são febris. Mas por volta das 18 horas eu tenho maior aferição na minha temperatura. Diferente da outra que eu não tenho relação, eu não tenho nenhum tipo de comportamento que eu fale, pô, se eu passar a visita aqui nesse paciente no primeiro e no segundo dia, eu imagino que no terceiro dia, por volta das 18 horas, esse paciente vai atingir a maior temperatura. No outro eu não tenho isso. Pode ser que por volta das 18 o paciente esteja com a temperatura baixa. Então, isso aqui eu consigo traçar um padrão, eu consigo ter uma previsibilidade, ok? Apesar de variações grandes. Tá joia? Não associem isso aqui somente à doença, associem aos tipos de febre que vocês podem encontrar. Depois, na clínica, vocês vão associar essas informações a determinadas patologias. Aqui, os últimos tipos de febre que são os mais importantes para vocês associarem às doenças, tá? Então, esse tipo de febre, que a gente chama de febre intermitente, são os tipos que a gente vai associar as doenças nesse momento. As outras são informações e ferramentas que eu quero que vocês guardem para vocês usarem na clínica médica. Aqui a gente já começa a associar determinadas doenças, tá ok? Essas febres intermitentes, existem alguns tipos, tá? Então, ela é cíclica e é interrompida por um período de temperatura normal. Então, esse paciente, diferente dos outros tipos de febre, ele tem um comportamento cíclico, porém, com diminuição da temperatura dentro da normalidade. Diferente da irregular, que até pode ter momentos de temperatura normal, mas que não apresenta um ciclo, não apresenta previsibilidade. Então, nesse aqui eu tenho uma febre que ela é cíclica, porém períodos de temperatura normal. Em que circunstâncias eu posso encontrar essas febres? Então, cotidiana, exemplo que eu quero que vocês gravem, tuberculose. Então, a febre intermitente do tipo cotidiana, a doença mais comum da gente encontrar é tuberculose. Dica. Olha quem está aqui como exemplo de novo, ó. Então, cotidiana, o que a gente tem que pensar? Principalmente, se eu tenho febre todo dia, em determinado horário do dia, especificamente, normalmente no final do dia, final da tarde e noite, eu tenho uma febre do tipo cotidiana. Tá? É uma febre intermitente do tipo cotidiana. Tá ok? Outros dois tipos. Tipo intermitente, tipo terçã. Já ouviram falar em febre terçã ou quartã? Não? Terçã, pensa em 3 dias. Então eu estou falando de um ciclo de 3 dias.
onde eu tenho um dia de febre para 2 sem febre. Terçã, ciclo de 3 dias, ter 3 dias. 1 dia de febre, 2 sem febre. 1 de febre, 2 sem febre. 1 de febre, 2 sem febre. E quartã, quantos dias é esse ciclo? 4. 1 de febre para 3 sem febre. Essas duas febres aqui, né, a febre intermitente tipo terçã e quartã, são muito característicos de pacientes com malária. Se o paciente fala, doutor, eu tenho febre uma vez a cada 3 dias, eu tenho febre uma vez a cada 4 dias, a cada 2 dias, pensem em malária. Tá ok? Óbvio, vocês vão associar isso à anamnese e tudo, né? O paciente fala, tô tendo febre. Beleza. Quando você vai para a história da doença atual desse paciente, você vai classificar essa febre. O que você vai perguntar para esse paciente? Aquelas perguntas lá do início, quando começou, duração, evolução. E nisso vocês vão ter que perguntar e vocês vão classificar. Vocês vão começar a fazer aquele gráfico que eu fiz ali para vocês na cabeça. Esse paciente fala, pô, doutor, eu tô aferindo a febre. Chega no final do dia, eu começo a me sentir mal. Ou então eu tive febre essa semana na segunda, quando foi quinta eu tive de novo, hoje é domingo, eu tô com febre de novo. Aí você não teve febre nem terça nem quarta? Não, eu tive na segunda e na quinta. Entendi. Sexta e sábado não, também não, mas tô com febre hoje, aí eu resolvi vir aqui. Opa, eu tenho comportamento de um dia de febre para 2 sem febre. Aí vocês vão perguntar, quanto que era essa temperatura? Vocês vão pesquisar aí, tentar enfeitar o máximo possível o pavão. Ok? Quanto mais informação sobre aqueles sintomas que o paciente está se queixando, maior a chance de vocês chegarem e se aproximarem do diagnóstico de vocês. Então, cotidiana, muito característico do paciente com tuberculose, que ele tem febres diárias, normalmente no final do dia e à noite. Terçã e quartã, comum em pacientes com malária. E aí vocês vão perguntar se o paciente fez de viagem para alguma área que seja endêmica, enfim. Vocês vão aprofundar na amnésia de vocês, tá ok? Parece que não. Isso a gente pega aqui no Rio. Não é área endêmica de malária, mas a gente pega. Alguns anos atrás, eu tinha acabado de me formar. E eu peguei 2 pacientes com febre amarela no Rio, que eram engenheiros que tinham passado uma semana na Amazônia. 2 engenheiros. 2 engenheiros. Os 2 com febre amarela. Os 2 com febre amarela. É comum a gente encontrar febre amarela no Rio? Não, cara. Mas se o cara foi pra lá, passou um tempo lá. Ok? Então, esses 2 aqui principalmente em pacientes com malária e esse aqui principalmente em pacientes com tuberculose. Olha o comportamento dessa febre. Esse paciente, ele tem febre nesse dia aqui. No dia seguinte ele não tem febre. Depois ele tem febre de novo. E ele passa um outro dia sem febre. Depois ele tem febre. Então esse paciente aqui não é nem terçã nem quartã, né? Esse paciente ele tem um dia de febre para um sem febre. Um para febre, outro para sem febre. Hã? Esse aqui é um tipo de febre intermitente. Não chega a ser cotidiana, tá? Seria cotidiano se, por exemplo, ele passasse o dia sem febre e nesse momento aqui aumentasse a temperatura. Aí passasse o dia sem febre, parecendo mais ou menos esse gráfico aqui, ó, tá? O cotidiano, no mesmo horário, mais ou menos. Só que imagina que essa linha aqui estivesse aqui, ó. Aí a gente poderia falar que era uma febre intermitente do tipo cotidiano, que é mais ou menos a mesma hora do dia que a gente tem um aumento daquela temperatura. Tá ok? Hã? Tá? Então, a febre cotidiana seria todo dia no mesmo lugar, só que com períodos de temperatura normal. Dúvidas? Fechou.